Cada casamento é em si mesmo um mundo. Adolf Grugenbuch Craig. O Casamento Está Morto, Viva o Casamento é uma obra do psiquiatra e analista junguiano suíço Adolf Grugenbuch Craig. Publicado originalmente em 1974 na Alemanha, o livro aborda as complexidades e desafios do casamento na sociedade contemporânea, oferecendo uma perspectiva profunda sobre as dinâmicas conjugais e seu papel no processo de individuação. No contexto em que a obra foi escrita, as taxas de divórcio estavam em ascensão e as estruturas familiares tradicionais passavam por transformações significativas. Nascido em 1923, Grugenbuch Craig ficou conhecido por suas reflexões inovadoras e provocativas sobre a psicologia analítica, a psicoterapia e as dinâmicas humanas. Ele estudou medicina em Zurique e se especializou em psiquiatria, tornando-se um influente membro da comunidade junguiana. Grugenbuch Craig foi presidente do Instituto C.G. Jung de Zurique, onde teve um papel significativo na formação de novos analistas e no desenvolvimento do pensamento junguiano. Além desse livro, sobre o qual a gente vai falar já, ele também escreveu O Abuso do Poder na Psicoterapia e na Medicina, uma obra crítica sobre como profissionais da saúde podem, conscientemente ou inconscientemente, manipular os seus pacientes, comprometendo o processo terapêutico. Seu estilo era marcado por um olhar afiado e sem medo de questionar dogmas estabelecidos, o que o tornou uma figura controversa dentro da psicologia analítica. Ele acreditava que as tensões e os conflitos nas relações humanas não deveriam ser eliminados, mas sim compreendidos como parte do processo de crescimento e individuação. Grugenbuch Craig faleceu em 2008, mas os seus estudos continuam a influenciar terapeutas e estudiosos da psicologia junguiana, especialmente aqueles interessados nas complexidades dos relacionamentos e no papel do terapeuta na jornada de transformação do paciente. Agora vem comigo saber um pouco mais sobre o livro O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, que aliás em inglês tem o título Marriage, Dead or Alive, que em tradução livre seria Casamento, Morto ou Vivo, título que eu gosto bem mais do que o da tradução atual. Se você tem interesse em explorar as profundezas das relações conjugais através da lente da psicologia junguiana, esse conteúdo é para você. Grugenbuch Craig inicia o seu livro utilizando exemplos arquetípicos para ilustrar diferentes modelos conjugais, como os casamentos de Zeus e Hera na mitologia grega, Sócrates e Xântipa e também José e Maria na tradição cristã. Apesar de Hera ser a deusa do casamento e do parto, ou talvez isso diga muita coisa sobre o que a gente vai falar aqui, sua relação com Zeus não era lá das melhores. O mito diz que uma vez, por alguma razão que a gente desconhece, Hera prendeu Zeus com a ajuda de Atenas e Poseidon. Zeus, por sua vez, também não era lá esse deusinho que a gente imagina. Em uma das passagens do mito, ele pendurou Hera pelos pulsos e amarrou uma bigorna nos seus pés. Aliás, vale lembrar que Zeus curtia pular a cerca sempre que pudesse, seja com humanos, ninfas e deuses, tanto antes quanto depois do seu casamento com Hera. Sócrates também, por mais sábio que pudesse parecer, não vivia um mar de rosas no seu casamento com Xântipa. Aliás, quando estava se preparando para morrer e se deparou com a sua mulher aos prantos, pediu aos amigos, os parças de Sócrates, que levassem a criatura lamuriosa para longe dali. Só sei que nada sei. Enquanto Zeus e Hera, ou ainda Sócrates e Xântipa representam uma união conflituosa, José e Maria simbolizam, em teoria, uma união harmoniosa. Quando a gente projeta isso para os dias atuais, não é tão difícil ouvir por aí um grupo de homens fazendo piadas sobre a patroa, o general, a velha ou ainda a bruxa. Do outro lado da moeda, também não é tão difícil ver mulheres se encontrando e puxando a conversa com quem vai reclamar primeiro do marido. Para muitas críticas sociais modernas, o casamento é uma instituição hipócrita, restritiva e destrutiva, que só pode ser mantida por falsidade e fraude. Um dos capítulos iniciais do livro ganha o título Casamento e Família, Instrumento de Tortura ou uma Instituição Agonizante.
Vale lembrar que o livro foi publicado originalmente em alemão no ano de 1974, em inglês em 77 e em português no Brasil em 1980. Ainda assim, ter a consciência de que a família e o casamento estão hoje em estado de dissolução vale tanto para as décadas de 70 e 80 quanto para os dias atuais. Em qualquer país onde as leis não dificultam a obtenção do divórcio, muitos casamentos estão sendo dissolvidos. Só que não é só a restrição legal que impede os casais de se divorciarem. Muitos casamentos se mantêm apenas por considerações materialistas. Para quase todas as classes sociais, exceto para as classes muito ricas e muito pobres, o divórcio usualmente significa um declínio no padrão de vida para ambos os cônjuges e para os filhos. Apesar do aumento crescente da taxa de divórcio, a maioria das pessoas o sente como um fracasso. Afinal, quando se casaram, disseram a famosa frase: "Até que a morte nos separe". Ainda assim, muitas pessoas casadas conseguem manter a família unida somente com muita dificuldade, negando a si mesmos tudo o que lhes é caro. Diante desse cenário, a dúvida frequente é se o casamento e a família em sua forma contemporânea ainda são instituições significativas. Só que a gente está olhando apenas para um lado da moeda. Essas conclusões partem daqueles que acreditavam que as coisas eram melhores antigamente, influenciadas por uma imagem de uma idade de ouro. A questão toda é que todas as instituições sociais, inclusive o casamento e a família, estão continuamente se modificando. Olhando através da história, vemos que casamento e família foram fundados e formados de formas diversas e diferentemente compreendidos. A escolha romântica de um parceiro, motivada pelo amor e pela atração sexual, pasme, é recente na história do mundo e ainda não foi adotado por toda a humanidade. Na Índia, por exemplo, os casamentos arranjados ainda são uma norma, mas há uma tendência crescente de algumas mulheres escolherem seus próprios parceiros na atualidade ou simplesmente não casarem. Em outras culturas, a compra de esposas ou roubo de mulheres também é ainda praticado nos dias atuais. Ou seja, declarações como a família é a unidade básica da sociedade humana, ou ainda pai, mãe e filhos são a comunidade natural, são enganosas. Casamento e estrutura familiar não são naturais nem instintivos, mas sim uma expressão da nossa fantasia, um produto artificial do esforço humano. Vou repetir, produto artificial. Se der um nozinho na cabeça aí, agora é a hora de deixar um like nesse conteúdo e, claro, continuar comigo. No que diz respeito à criação e educação dos filhos, a gente pode concluir que há várias possibilidades. A criação centrada na família que a gente imagina hoje como ideal não é em nenhum sentido a única e com toda probabilidade não é melhor ou pior que outras. Cada sistema educacional tem suas vantagens e desvantagens. Ou seja, o melhor sistema para a educação dos filhos não existe. As metas de educação e esforços na criação mudam praticamente a cada 10, 20 anos para algo completamente diferente. Como as metas estão continuamente mudando, principalmente formar crianças que vão se tornar os adultos que a gente quer que sejam, é quase impossível avaliar a eficácia de uma educação em particular. Guggenbull Craig analisa que o casamento poderia ter dois status diversos, uma instituição de bem-estar ou um meio de salvação. Ele define bem-estar como a tentativa de evitar tensões desagradáveis e usufruir da sensação física de conforto, relaxamento e prazer. Para ele, o estado de bem-estar exige suficiente alimento, proteção dos elementos, ausência de ansiedade sobre a própria existência, um relaxamento da tensão sexual e uma agradável quantidade de atividade física. Além disso, requer a possibilidade de satisfazer alguns dos desejos materiais sem esforços desordenados e um mínimo de espaço para viver. E aqui eu trago uma reflexão. Essa definição de bem-estar tem mais de 50 anos. Ainda assim, pelo menos para mim, faz muito sentido. E para você? Ter exatamente isso, na medida colocada no livro de Guggenbull Craig, traria bem-estar para você nesse momento ou mesmo quando você tem tudo isso, segue com a sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Na psicoterapia, promover o bem-estar envolve em ajudar o paciente a se adaptar ao seu meio e a aprender a encontrar o seu caminho no mundo.
Nesse sentido, o autor argumenta que o casamento pode servir como um caminho para a individuação, confrontando os parceiros com tensões e desafios que promovem o crescimento pessoal. O encontro dialético entre dois parceiros, que dura toda a vida, e o vínculo de um homem e uma mulher até a morte, pode ser entendido como um meio especial de descobrir a alma, uma forma especial de individuação. Somente friccionando as próprias feridas e se perdendo se é capaz de aprender sobre si mesmo. Por outro lado, inúmeras pessoas que estão casadas hoje não têm afinidade com o casamento e isso não se enquadra em seus critérios de bem-estar. Ainda hoje, espera-se que uma pessoa normal se case depois de certa idade. Não casar se torna, assim, anormal. Pessoas mais velhas, solteiras, são descritas como tendo desenvolvimento infantil problemático, velhos solteiros são suspeitos de homossexualidade e mulheres que não se casaram são encaradas como se estivessem nesse estado por falta de atrativos. E aqui eu estou citando literalmente as palavras do autor. Muitas mulheres, por exemplo, querem basicamente só filhos e não um homem. Só que o coletivo continua a arrebanhar pessoas para o casamento em nome do tal bem-estar. Já quando a gente olha para o casamento como um meio de salvação, muito conectado a um viés religioso, a gente entende que uma das suas características essenciais é a ausência de saídas. As pessoas casadas não podem evitar seus parceiros e a impossibilidade de fuga faz do casamento parcialmente enaltecedor, parcialmente tormentoso. O casamento, como uma instituição de salvação, consiste de sacrifícios, alegrias e sofrimentos, assim como aprendemos em grande parte das práticas religiosas. A imagem do casamento feliz causa grande dano e é exatamente essa imagem que a gente vê projetada todos os dias nas redes sociais. Se no meio do caminho o casamento perde esse status de salvador, a gente naturalmente passa a buscar essa tal salvação em outro lugar. De quando o livro foi escrito, da década de 70 para cá, muita coisa mudou, mesmo que a passos lentos. O casamento nos países ocidentais está acontecendo menos frequentemente e, quando acontece, ocorre também mais tarde. Quando os jovens optam por viver juntos ao invés de casar, isso começa a confirmar que o casamento está deixando de ter o peso de salvação. Guggenbull Craig também fala da diferença entre arquétipos femininos e masculinos, explorando uma variedade de mitos que ajudam a gente a compreender como o papel de homens e mulheres na sociedade tem se alterado ao longo das últimas décadas. Padrões arquetípicos preciosos sempre governam nosso comportamento. Por outro lado, a gente é incapaz de escolher um arquétipo por ato de decisão consciente. Ele nos é dado através de uma elaboração de uma situação externa e do inconsciente coletivo. E é nessa parte que Guggenbull Craig traz uma pérola que, mesmo depois de 50 anos, segue nos acompanhando. Ele diz: a situação hoje é que as mulheres estão como que ao mar. O velho continente desaparece e o novo ainda não se tornou completamente visível. Essa passagem traz consigo um vazio arquetípico. Perdido, procurando, desamparado, o navio do mundo da mulher flutua num vasto oceano à deriva. E essa situação de transição arquetípica é também uma das razões pelas quais tantas mulheres procuram encontrar-se e têm o desejo de ser elas próprias. Muitas mulheres vêm para a terapia dizendo ser infelizes e querer viver somente suas próprias vidas, serem elas mesmas e se encontrarem. Não são poucas as mulheres casadas por volta dos 50 anos que, tendo se libertado do encargo de cuidar das crianças, compulsivamente sacrificam sua liberdade a uma posição profissional subserviente e tediosa. Frequentemente é quando a gente ouve em terapia as frases "eu não sei como vim parar aqui", "estou perdida" ou "eu queria fazer algo útil a partir de agora". Guggenbull Craig também nos oferece um capítulo onde ele aborda sexualidade. Para ele, no casamento e na relação de um homem e uma mulher, geralmente a sexualidade tem um papel decisivo. E aqui eu faço um adendo para lembrar que o livro tem 50 anos e que o autor optou por uma linguagem heteronormativa, o que não significa que sua teoria limita-se a esse grupo de pessoas. Homens e mulheres, praticamente em todo o livro, poderia ser tranquilamente substituído pela palavra casal.
Ao ler livros datados como este, além do distanciamento, é necessário se fazer correções e compreender que um casamento não se limita a uma relação homem-mulher. O autor diz que talvez seja psicologicamente mais correto e mais realista falar de numerosos deuses e deusas diferenciados e cercados por inúmeras lendas do que falar em uma única entidade chamada sexualidade. Para ele, essa é uma palavra limitada e primitiva que não pode fazer justiça a um fenômeno tão multifacetado. Ele segue a sua análise conectando sexualidade e reprodução, sobretudo levantado num contexto religioso. São Paulo, por exemplo, rejeitou a sexualidade como tal. Ele considerava melhor casar e viver sexualmente dentro do casamento do que se queimar na luxúria. Já Santo Agostinho especificou que a sexualidade poderia ser reconhecida como legítima dentro do casamento, porque servia ao propósito da reprodução e rejeitava o prazer sexual. São Tomás, por sua vez, sustentava que o prazer sexual é pecaminoso em todos os casos, mas poderia ser perdoado quando colocado a serviço da reprodução intramarital. Trazendo isso um pouco mais para frente, muitos médicos e psiquiatras do século XIX consideravam a masturbação e as fantasias sexuais como algo não saudável e perturbador do sistema nervoso. Essas concepções dos psiquiatras do século XIX foram moldadas, embora não conscientemente, por opiniões cristãs. É importante ter consciência aqui que a vida sexual se inicia na primeira infância e só termina com a morte. Por vida sexual, a gente entende toda a gama de sexualidade, tal como fantasias sexuais, masturbação, namoros sexuais, bem como a relação sexual em si. Só uma pequena parcela dessa vida sexual global é expressa em atos concretos. A maior parte é constituída por sonhos e fantasias. E indo além, os atos sexuais que praticamos, na sua maioria, têm pouco ou nada a ver com a reprodução. Conclui-se assim que a conexão da sexualidade à reprodução atrofiou muito a sexualidade. Como o processo de individuação também passa pelo processo do homem confrontar o feminino e a mulher confrontar o masculino, a ligação sexual proporciona a oportunidade de experimentar e entender as polaridades da alma e do mundo, do homem e da mulher, ser humano e Deus, bom e mal, consciente e inconsciente, racional e irracional. O chamado conjuncto opositório, a união ou convergência dos opostos, é um dos muitos modelos e símbolos para a meta de individuação. Para ele, a sexualidade, com todas as suas variações, pode ser entendida como uma fantasia de individuação. Uma fantasia cujos símbolos são tão vivos e tão efetivos que podem até mesmo influenciar a nossa psicologia. Até certo ponto, o homem e a mulher completam um ao outro, e até certo ponto não estão de forma alguma sincronizados um ao outro. No ato de amor, toda polaridade e fragmentação do ser é superada. O ato de amor é, acima de tudo, muito mais que uma expressão de relacionamento pessoal entre um certo homem e uma certa mulher. É um símbolo de algo que vai além do relacionamento pessoal. A vida sexual, tanto vivida quanto fantasiada, é mantida em sigilo pela maioria das pessoas. Mesmo no contexto da terapia, pode levar anos para que as fantasias sexuais mais profundas apareçam. A maior parte das imagens sexuais que surgem nos sonhos dos pacientes são descritas de forma limpa e inofensiva. Muitos adultos que sofrem de problemas sexuais pretendem que esses se originaram de uma determinada experiência na infância, mas essas tentativas de explicação não devem ser tomadas como provas. O desejo de encontrar uma explicação causal é muito forte. No fim das contas, a individuação pode ocorrer através de vários sentidos e caminhos. Não existe apenas uma estrada para Roma. Para o autor, a sexualidade é um caminho, o casamento, outro. A forma como essas experiências são vividas são trabalho de cada casal e de cada cônjuge. Cada casamento é em si mesmo um mundo. E o autor diz mais: a chamada pessoa normal, completamente sem neuroses, é difícil de ser encontrada. Cada um de nós tenta, à sua própria maneira, com mais ou menos sucesso, combater os problemas fundamentais e insolúveis e contradições da vida, tal como o anseio de ser cuidado, usufruir da dependência infantil de um lado e uma existência independente do outro, livrar-se dos pais e permanecer para sempre criança,
o medo da morte e a aspiração de se perpetuar através de filhos e netos, o desejo do poder e o desejo da submissão, amor e ódio, e por aí vai. Sob esse ponto de vista, todo mundo é mais ou menos neurótico. O casamento não tem a ver com um parceiro curando o outro ou ainda transformando o outro significativamente. O ato de casar implica na tarefa de mútua confrontação. As peculiaridades próprias e a do parceiro devem ser suportadas, aceitas e integradas na interação entre os dois. Até mesmo um casamento considerado bom para um psicólogo conta com um número de mecanismos neuróticos suficiente para ser considerado impossível e pronto para o divórcio. No fim das contas, quanto mais confrontos se faz, mais interessante e fecundo se torna o caminho para a individuação através de um relacionamento. E por confronto aqui, a gente não entende tretas de casal ou DRs, mas o encontro dialético com o parceiro, mesmo quando as coisas são difíceis ou desagradáveis. Por fim, Guggenbull Craig fala sobre o divórcio. Para ele, em alguns casos, a separação pode ser uma etapa necessária no processo de desenvolvimento individual. Mais cedo ou mais tarde, pode se tornar claro às pessoas casadas que elas não encontraram o seu parceiro de individuação, mesmo que não existam sérios mal-entendidos entre eles. O problema é quando isso ocorre depois do surgimento dos filhos. O autor considera que, independente dos filhos, um casal que não deseja mais permanecer casado causa mais danos psicológicos às crianças do que o contrário. Ver os pais se sacrificando ou ainda construindo uma farsa não traz bem-estar aos filhos. A observação tem confirmado que é um fardo pesado para os filhos testemunhar como os pais rejeitam sua própria salvação e individuação. Ainda sobre o divórcio, Guggenbull Craig traz um alerta a terapeutas, psicólogos e conselheiros matrimoniais que podem ter uma tendência a agir como pregadores, tanto para a manutenção da relação quanto para a quebra, de acordo com suas próprias experiências, quer isso seja consciente ou não. Quando um caso de relacionamento chega à terapia, é fundamental termos consciência profunda que os caminhos para a individuação são únicos e pessoais. O casamento está morto, viva o casamento, reflete a ideia de que, embora as formas tradicionais de casamento possam estar em declínio, a essência e a necessidade de união e relacionamento permanecem vivas e relevantes. Não se poupam esforços para se esclarecer e compreender o casamento contemporâneo, assim como não se poupam esforços para ajudar individualmente os casais a superarem seus problemas. Muitos profissionais que se preocupam com o casamento têm como meta o chamado casamento normal e feliz. Mas afinal, o que seria o casamento normal e feliz? Todos os esforços feitos até aqui não alteram o fato de que os divórcios continuam a ocorrer e que muitos casamentos atuais pareçam estar terrivelmente doentes. A maioria das pessoas espera ser capaz de levar uma vida conjugal feliz, mas nem todos os casais são capazes de fazê-lo. E tudo bem. Será que algo seria diferente se a definição de casamento fosse diferente? Se o casamento perdesse seu status de salvação ou instituição de bem-estar? Se a sociedade não estivesse tão moldada pelo princípio de que é preciso encontrar alguém para ser feliz? Se ter filhos não implicasse necessariamente em ser casado? Se a gente se desse conta de que o casamento não é um lugar necessariamente para explorar a sexualidade, mas onde muitos vivenciam uma frustração sexual? O casamento, concebido sob a imagem de bem-estar ou salvação, tem se tornado para muita gente o maior desapontamento. Curiosamente, casamentos aparentemente muito difíceis são muitas vezes claramente viáveis e continuam até a morte de um dos cônjuges. Já casamentos menos problemáticos e com menos patologia frequentemente mostram uma tendência maior para a dissolução. Como você pode imaginar, Guggenbull Craig não finaliza o seu livro com uma solução, já que isso iria contra toda a teoria que ele mesmo formulou. Ainda assim, o livro traz uma série de reflexões que podem fazer a gente pensar sobre o nosso próprio processo de individuação, seja através de um casamento ou não, e eu espero que esse conteúdo também tenha trazido reflexões por aí. Hora de se inscrever no canal. Muitas tentativas têm sido feitas para definir o casamento de modo novo, usando a relação interpessoal como um ponto de partida. Só que levando-se em conta que esse livro já tem 50 anos,
Talvez a gente siga tentando definir o que é casamento sem ter muitas respostas certeiras pelos próximos anos. O casamento não envolve apenas um casal que se ama, é feliz e tem ou não filhos juntos, mas sim a união de duas pessoas que estão tentando se individuar. A questão toda é que há muitos caminhos de individuação com muitas possibilidades diferentes. Por isso, o fenômeno do casamento não pode ser compreendido sem se considerar as imagens que dão forma a ele. Atualmente, o livro não está disponível em novas edições, mas pode ser encontrado em sebos e livrarias de livros usados. Eu também disponibilizei um PDF dele no meu site. É só ir na descrição do vídeo para fazer o download nas minhas recomendações literárias. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, continuamos em nossa busca de transformar chumbo em ouro. Afinal, o casamento está morto. Viva o casamento!